Está escrito em Hebreus 11, versículo 3, o seguinte: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Meu irmão, minha irmã, em meio a uma era que exalta o visível, o mensurável, o comprovado, há uma verdade silenciosa e poderosa que permanece firme através dos séculos. O que é eterno e verdadeiro não começou com o que os olhos veem, mas com o que Deus falou. Nós vivemos dias em que tudo precisa ser explicado. O mundo exige provas, razões, lógicas. A ciência avança em ritmo frenético. Telescópios de última geração alcançam bilhões de anos-luz no cosmos, tentando decifrar a origem de tudo. Supercomputadores processam dados complexos sobre o universo, o DNA humano, tempo, a matéria, as dimensões. E mesmo assim, a pergunta essencial continua ecoando nas salas das universidades e nos quartos escuros da alma. De onde viemos? Por que existimos? Quem está no controle de tudo isso? E é exatamente aqui que a fé entra em ação. Não como uma muleta da ignorância, mas como uma convicção espiritual que ilumina o que o intelecto sozinho não pode alcançar. A fé não nega a razão, mas vai além dela. Ela nos permite crer mesmo quando nós não entendemos completamente. O escritor de Hebreus afirma com clareza: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, ou seja, a origem de tudo que existe está em algo invisível aos olhos humanos, mas absolutamente real. A voz de Deus, a palavra criadora, o som do eterno. Quando Deus disse: haja luz, não havia nada, mas por causa da sua palavra, a luz passou a existir. Não havia forma, nem tempo, nem leis naturais, mas quando ele falou, o caos ganhou ordem. Do invisível nasceu o visível, do espiritual surgiu o material. E essa verdade nos revela algo ainda mais profundo. Se o universo nasceu da voz de Deus, então a sua vida também pode ser restaurada por ela. Nós vivemos dias difíceis, as pessoas estão esgotadas emocionalmente, a ansiedade aumentou, os sonhos se diluíram, muitos vivem sentindo-se vazios, sem direção, como se o mundo tivesse perdido o sentido. A pressão por resultados, a correria desenfreada, as frustrações acumuladas e os medos sobre o futuro vão, pouco a pouco, calando a voz da esperança. Mas a palavra de Deus continua viva. Ela não foi feita apenas para os tempos bíblicos. Ela ainda hoje cria caminhos onde não há saída. Ela ainda hoje levanta quem está caído. Ela ainda hoje sustenta aquilo que ninguém mais consegue ver. Talvez você esteja enfrentando uma temporada em que tudo parece invisível, os frutos de seu esforço, as respostas às suas orações, o cumprimento das promessas. Talvez tudo ao seu redor esteja dizendo que nada está acontecendo, mas lembre-se disso, foi do invisível que Deus criou o visível. E Ele ainda trabalha no silêncio, ainda cria nos bastidores, ainda molda no oculto. A fé é esse tipo de lente que nos permite enxergar o que Deus está fazendo, mesmo quando os nossos olhos naturais dizem que nada mudou. Sim, a ciência é valiosa. Ela nos ajuda a entender o funcionamento da criação.
mas ela nunca substituirá a voz do Criador. Por mais que avancemos em conhecimento, por mais que desvendemos mistérios do universo, sempre haverá um limite. E além desse limite, somente a fé alcança. Somente a fé explica o que a lógica não consegue. Somente a fé acalma o que a razão não pode tocar. Somente a fé conecta nossa vida passageira ao propósito eterno de Deus. E aqui está algo que você precisa guardar. Se Deus criou tudo a partir do nada, Ele não precisa de circunstâncias favoráveis para agir na sua vida. Ele não depende de portas abertas, de apoio humano, de dados positivos, de contas no azul, de estabilidade emocional. Ele é o Deus que chama à existência coisas que ainda não existem. Se você tem uma promessa, mesmo que não veja nada agora, não significa que Deus esteja em silêncio. Significa que Ele está construindo no invisível e no tempo certo o que foi falado será visto. Hoje talvez você esteja tentando entender como as coisas vão se resolver. Talvez esteja esperando ver algo para voltar a acreditar. Mas Deus está lhe chamando para inverter essa lógica. Você não precisa ver para crer. Você precisa crer para então ver. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.